A nossa aula de hoje será sobre solubilidade. Começando a preparar duas soluções. Uma com 50 gramas de açúcar, como está indicado aqui, e a outra com 50 gramas de sal. As duas quantidades são iguais e vão ser dissolvidas na mesma quantidade de água na mesma temperatura, 100 ml de água a 20 graus. A diferença é que quando você dissolver o açúcar nesta quantidade de água e o sal também, você vai reparar que o açúcar não vai se depositar. Só que o sal, você vai ver um pouco aqui embaixo, 14 gramas de sal ficarão depositados. O que dá para comparar, então? Dá para perceber que o seguinte, que o sal é menos solúvel do que o açúcar para aquela quantidade de água, para os 100 ml de água, ok? Conclusão, substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes, né? Na mesma quantidade de solvente, na mesma temperatura. Então, deu para reparar que 100 ml de água a 20 graus dissolve 50 gramas do açúcar, mas não dissolve 50 gramas de sal. Assim, nós podemos fazer, né? Calcular os coeficientes de solubilidade de algumas substâncias. É usado como um padrão, né? Sempre usar 100 gramas de água, para poder comparar qual sal vai ser mais solúvel ou não, e sempre numa mesma temperatura. Então, quando você faz isso, você faz esse cálculo, você está calculando, então, coeficiente de solubilidade ou dessaturação, cujo símbolo é esse aqui, ó, CS. Então, olha, o coeficiente de solubilidade é uma grandeza experimental e é apresentado em tabelas. Por exemplo, NaCl é o sal de cozinha. Olha qual que é o coeficiente dele. Diz assim, 100 gramas de água dissolve no máximo 36 gramas de sal a 20 graus. Então, olha, 100 gramas de água dissolve no máximo 36 gramas nessa temperatura. Acima disso, vai depositar. Dá uma olhada agora para o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, na mesma temperatura, 100 gramas de água dissolve só 0,2 gramas de sal. Já comparando os dois, já dá para perceber que o sulfato de cálcio é bem insolúvel comparado com quem? Com sal de cozinha. Mais um, nitrato de potássio. Olha lá, cada 100 gramas de água, também a 20 graus, só consegue dissolver 13,3 gramas do nitrato de potássio. Conclusão, está dando para você perceber o quê? Que existem sais que são pouco solúveis, muito solúveis, né? Em determinada, sempre na mesma quantidade de água. Então, vamos ver coeficiente de solubilidade. Você conhecendo o coeficiente de solubilidade, você já pode prever algumas coisas. Por exemplo, você pode saber se a sua solução vai ser insaturada. O que é insaturada? É quando a massa do soluto dissolvido, a massa do soluto são os gramas, né, do soluto que você está colocando naquela quantidade de água, for menor do que o coeficiente de solubilidade da substância. Saturada é quando você está colocando exatamente a mesma massa. Vamos pegar como exemplo o sal de cozinha. Nós acabamos de ver que o sal de cozinha é assim. 100 gramas de água a 20 graus dissolve no máximo 36 gramas. Então, se essa massa de sal for menor do que 36, tipo 3 gramas, é muito pequena, lá, bem pouquinha quantidade em 100 gramas. A gente vai dizer que a nossa solução está insaturada e bem diluída. E se eu colocasse 30 gramas? Repara que 30 gramas ainda é menor do que o máximo. Então, quer dizer, a solução continua insaturada, só que agora ela não posso falar mais que ela está diluída, ela já está o quê? Concentrada. E se você colocar acima de 36? Aí ela fica super saturada. Exemplo, se eu colocar, então, 38 gramas. O que vai acontecer? 36 gramas vão sumir lá na água, vão dissolver na água. 2 gramas, não. Vão se depositar no fundo do copo a 20 graus.
Então, vamos fazer um esqueminha fácil, né? Ó, que eu tenho um copo de água, já sei ali, né, qual é o coeficiente de solubilidade do sal. Vou colocar 100 gramas de água a 20 graus Celsius e vou jogar 30 gramas de NaCl. Eu vou ver o NaCl depositado? Lógico que não, porque 30 gramas está abaixo de 36. Então, aquela quantidade de água vai conseguir dissolver tudo o que eu coloquei. Então, eu digo o seguinte, que essa solução é insaturada. Pego outro copo, mesma quantidade de água, a mesma temperatura. E eu vou colocar 36 gramas. Repara que 100 gramas de água, como está dizendo aqui, vai dissolver todo o 36 gramas. Então, você não vai ver também nenhum depósito de sal. Então, ali você também tem o quê? Uma solução que ela agora você vai dizer saturada. O que é saturada? É quando você colocou o limite, você colocou o máximo. E se eu colocar agora 38 gramas? Olha o que vai acontecer. Vai aparecer, então, 2 gramas vão ficar colocados aqui embaixo, certo? Porque só dissolve no máximo 38. Então, vai dissolver no máximo 36 gramas. Então, a gente diz assim, que a gente vai ter uma solução saturada, quer dizer, com 36 gramas de sal no máximo naquela água, com corpo de fundo ou corpo de chão, que são esses 2 gramas que eu estou vendo depositar no fundo do becker. Vamos voltar para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é esse daqui, ó, quando ela está totalmente insaturada. Repara que eu estou fazendo totalmente insaturada, colocando 30 gramas. E se eu colocasse somente 3 gramas? Seria igual, totalmente insaturada. Mas repara que eu até coloquei um azulzinho mais claro, um pouquinho só para diferenciar. Para falar que um é insaturada diluída e o outro insaturada concentrada. Então, olha, sabendo que 100 gramas de água dissolve no máximo 36 gramas, vamos pegar o nosso último exemplo. No último exemplo, eu coloquei um pouco a mais de 36, eu coloquei 38. E reparei que ficou depositado 2 gramas no fundo do becker. Então, aqueles 100 gramas de água não foi suficiente para dissolver os 38 gramas. A temperatura está 20 graus. E se eu aquecer essa mistura? Quero aquecer até 100 graus. Sabe o que vai acontecer? Aquele sal que estava no depósito, ele vai sumir. Então, não vai ter mais corpo de chão. O que deu para perceber, então? Que aqueles 100 gramas de água vai conseguir dissolver todos os 38 gramas de NaCl se eu mudar a temperatura para 100 graus. Então, eu aumentei a temperatura, aquela mesma quantidade de água, consegue dissolver um pouco mais do soluto, que no caso é o NaCl. E se eu deixar resfriar lentamente até chegar nos 20 graus, sabe o que vai acontecer? Eu continuo não vendo o corpo de fundo. Eu sei que ali tem 38 gramas, só que não deposita aqueles 2 gramas, porque eu fiz um aquecimento e um resfriamento lento. Aquela solução que eu estou vendo, então, eu sei que ela tem uma quantidade a mais. Então, agora ela é chamada de supersaturada. Então, supersaturada é quando tem na sua solução uma quantidade a mais do soluto. E ele está meio que dissolvido, né? Ali. Ok? Vamos ver exemplo. Um segundo exemplo. Eu tenho aqui um copo saturado, porque eu estou colocando o limite, 36 gramas de sal, não é isso? E aí o sal está totalmente dissolvido ali dentro. Acontece que tem algumas substâncias que são mais solúveis na água ali do que o sal de cozinha. Então, e se eu colocasse, por exemplo, álcool? 2 ml de álcool. O álcool ele é mais solúvel na água. Sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar lugar do NaCl. Então, esses 2 ml de água, que vai corresponder a uma massa X, vai fazer com que deposite um pouco do NaCl ali. Ele pega o lugar. Então, vai virar uma solução saturada com corpo de fundo, porque eu não vejo álcool, certo? O álcool está na cor da água. Ele apenas pega o lugar de quem? Do sal. Então, olha,
Como o álcool é mais solúvel em água, uma parte do sal forma precipitado, ou seja, ele se deposita no fundo do becker. Falando agora de curvas de solubilidade. Na linha horizontal, coloco a temperatura. Na linha vertical, eu vou colocar a massa do soluto dissolvido em 100 gramas de água. Então, eu vou usar como soluto nitrato de potássio. As temperaturas, estou já colocando no gráfico, e as quantidades, ou seja, as massas de nitrato de potássio que podem estar dissolvidas em 100 gramas de água, indicado na vertical. Se eu for ver isso experimentalmente, eu vou ver que vai dar um resultado de uma curva aumentando. Ou seja, a 40 graus, percebi que dissolveu, 60 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Se nessa mesma temperatura tiver uma quantidade maior do que 60, maior, quer dizer que não será dissolvida, não é isso? Por exemplo, se eu quiser colocar 125 gramas, não consigo dissolver os 125 gramas, porque dissolve no máximo 40. Então, aqueles 65 gramas estarão depositados, eles não estariam dissolvidos. Vamos ver um outro exemplo. Temperatura, coeficiente de solubilidade. Então, aqui eu tenho uma curva. A regra é assim. Se você encontrar um ponto acima da curva, então você tem um tipo de solução, chamada supersaturada. Então, uma quantidade a mais. Se você encontrar um ponto exatamente na curva, então é saturada. Quer dizer que naquele ponto, naquela temperatura, está o que acontecendo? A dissolução máxima do soluto que você está vendo. E se estiver abaixo, então ela é insaturada. Então, ponto na curva, saturada. Acima da curva, supersaturada. Abaixo da curva, ela está insaturada. Vamos ver, então, o que eu tinha dito sobre temperatura. Existe aquela dissolução, que é exotérmica. Então, conforme a temperatura aumenta, a quantidade que vai dissolver na água diminui. A 70 graus só dissolve mais ou menos 45. A 30 graus dissolve mais ou menos 65. Quer dizer, em temperaturas baixas, dissolve mais sal do que em temperaturas altas. Então, significa que é uma solubilidade exotérmica. Já a endotérmica seria o oposto, né? Então, aqui a curva iria subir. É o tipo do nitrato de potássio que a gente tinha visto. Bom, tem alguns gráficos que têm na solubilidade algumas irregularidades, pontos de inflexão, tipo esse. Se você olhar para a primeira curva, que está aumentando conforme aumenta a temperatura endotérmica, você vai ver que tem alguns pontos que têm uma inflexão, sobe e recai. Isso é porque vão saindo moléculas de água. Repara que no início o sal era hidratado com 6 moléculas de água. A temperatura vai aumentando, as moléculas de água vão saindo e com isso vai fazendo um ponto de inflexão. Agora, olha que interessante esta segunda. É um sal com 10 moléculas de água. No início, ele tem o coeficiente de solubilidade, a solubilidade dele é endotérmica. E depois, quando saem as águas, ela fica exotérmica. Observe um gráfico com 3 curvas. Cada curva tem um sal. Se você observar a curva do nitrato de potássio, estou colocando em vermelho, você vai reparar que, conforme aumenta a temperatura, aumenta também a solubilidade desta substância em 100 gramas de água. 100 gramas de água, ele está ficando bem aqui, 100 gramas de água. Aí vem uma pergunta. Como será a solução se 100 gramas desse soluto for dissolvidos em 100 gramas de água, mas nesta temperatura? Primeira coisa que você tem que ir no gráfico é procurar os 50 graus. Tá bem aqui. Então, 50 graus. Você vai subir até parar na curva. Quando chegar na curva, então é porque você viu a 50 graus, você vai ver agora a quantidade máxima que vai ser conseguida dissolver de nitrato de potássio. Olhando em frente, você vê que vai dissolver no máximo 80 gramas.
Então, ó, a 50 graus, 100 gramas de água dissolve no máximo 80 gramas de KNO3. Mas ele está colocando quanto de nitrato de potássio? 100, ele está colocando a mais, né? Então, olha, se colocar a mais, chegar no 100, vai ficar um ponto acima da curva. Então, acima da curva, a solução vai ficar super saturada. Vamos ver uma outra pergunta agora. 125 gramas dentro de 100 gramas de água, mas a 80 graus. Vou lá no 80 graus, vou até a curva e vejo que consegue dissolver no máximo 165 gramas. Então, vou escrever. A 80 graus, 100 gramas de água dissolve no máximo 165 gramas de KNO3. Como ele está colocando menos que 1,65, então vai dar um ponto abaixo da curva. Abaixo da curva, a solução fica insaturada. Então, vamos num exemplo. Tem um gráfico, repara que nesse gráfico eu tenho 3 curvas, A, B, C, e ainda tem um ponto X lá onde está a curva C, né? A 70 graus, qual a substância mais solúvel? Vou no gráfico e procuro 70 graus, então eu vou vou fazer uma reta, cortando todas as curvas que eu estou vendo. Então, eu vejo que na curva A, então, vou até ali na curva A, cortando a curva B, está cortando a curva C. Vamos começar a responder, né? Temos dissolvidos em 100 gramas de água. Ah, do A, eu tenho dissolvido 20 gramas. Do C, só consigo dissolver 40 gramas. E do B, eu consigo dissolver 100 gramas. Conclusão, nessa temperatura, a substância mais solúvel em água vai ser a substância B, porque eu consigo dissolver uma quantidade maior das 3 na mesma temperatura. No ponto X, então agora é para olhar apenas para o ponto X. Qual o tipo de cada solução? Se você olhar para o ponto X em relação a curva A, você vai ver que o ponto X ficou acima da curva, supersaturada. No B, a curva de B, o X está abaixo da curva, insaturada. E no C, está na curva, então ela é saturada. São adicionados 60 gramas de B em 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Repara que aquele gráfico é para 100 gramas de água. E ele está falando 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Primeiro eu vou no 20 graus Celsius, que é a temperatura, e vou ver a 20 graus. 100 gramas de água dissolve no máximo 20 gramas. Então, vou escrever. A 20 graus Celsius, 20 gramas dissolve em 100 gramas. Só que ele está usando 200 gramas, então é o dobro, não é isso? Então, eu vou conseguir dissolver 40 gramas de B a 20 graus. Mas ele está colocando quanto? 60. 60 é muito, né? Então, ó, como 20 gramas a 20 graus Celsius só vai dissolver 40 gramas em 200 de água, então, se eu colocar 60, vai ter uma solução saturada, mas vai ter um corpo de chão de 20 gramas de B. Neste próximo exemplo, onde temos um gráfico, esse gráfico ele diz que é do cloreto de potássio. Então, ele está querendo saber o seguinte: 50 gramas de água a 20 graus Celsius. Você vai ter que saber quanto que você consegue dissolver, porque ele está colocando 20 gramas. Será que aqueles 20 gramas vão estar dissolvidos? Vamos no gráfico olhar a temperatura. 20 graus. Vamos olhar do lado agora qual é a massa que vai dissolver. No máximo 34. Olha, se 100 gramas de água dissolve no máximo 34 gramas de sal, então a metade da água, lógico, vai dissolver a metade do sal. Você pode fazer uma regra de 3 para obter a resposta de 17 gramas. Ele está colocando 20 gramas de cloreto. Já viu que vai ter corpo de fundo. Já viu, né? Então, você vai ficar, é uma solução saturada com corpo de fundo, está entre a letra A e B. A letra A diz assim, que pode tornar-se insaturada pelo aquecimento. Então, está dizendo que se aquecer, a solubilidade aumenta. E a letra B diz que pode tornar-se insaturada pelo resfriamento.
Então, você tem que olhar a curva, se ela está subindo, se ela está descendo, né? Então, olha aqui, ó. É uma curva que ela está subindo. É uma dissolução endotérmica. Quanto mais aumenta a temperatura, maior a quantidade de soluto ela consegue dissolver. Então, a resposta é a letra A. Outro exemplo. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 30 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus Celsius, né, a quantidade em gramas desse sal que vai ser dissolvida, então, olha, a 20 graus, 100 gramas dissolve 34. Então, vamos colocar aqui. É isso que ele está dizendo ali, ok? 100 gramas dissolve 34. Se eu tiver 450 gramas de água nessa mesma temperatura, é só uma regra de 3. 153 gramas. Um outro exemplo. A solubilidade do ácido bórico a 20 graus é 5 gramas em 100 gramas de água. Adicionando-se 200 gramas de ácido bórico e 1 quilo de água, bom, para começar, a gente vai ter que tirar esse quilo daí, né? 1 quilo é 1000 gramas. Repara que a temperatura está sendo a mesma, não é isso? Então, o coeficiente é 5 gramas a cada 100 gramas de água. Ou seja, 100 gramas de água dissolve 5 gramas do sal. Vamos ver primeiro, então, 1 quilo de água vai dissolver quanto? 1 quilo equivale a 1000 gramas. Fazendo, então, uma regra de 3, que é multiplicando em cruz, eu vejo que em 1000 gramas eu consigo dissolver 50 gramas de ácido bórico. Mas ele não está colocando 50, ele está colocando 200. Então, eu faço 200 menos 50, eu vou ter 150 gramas na fase sólida, que é o que vai ficar depositado. Mais um. A solubilidade de um sal hipotético é, ele está dando um gráfico, não é isso? Com a curva de solubilidade, ele pergunta, a quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas de sal a 35 graus. Sempre começa da temperatura. 35 graus consegue dissolver 50, né? Olha lá, aqui vai dar 50. Então, ó, 35 graus, 50 gramas está dissolvido em 100 gramas. 30 gramas de sal vai precisar de quanto de água? Que ele não quer colocar 50, ele só 30. Então, precisa de água apenas 60 gramas. Ok? Se você gostou desta aula, deixe uma curtida. Até a próxima!